Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, nossa semana 5, nossa temática é Europa, Espanha e os países básicos. Bem, para a gente ter uma noção onde está localizado o País Basco, né? Aqui eu fragmentei, né, o continente europeu, né, onde eu destaquei, né, com essa setinha vermelha aí, onde está o País Basco, né? É, lembrando que é uma parte do território que pertence à Espanha, né? E a Espanha faz fronteira com Portugal e com a França, né? Para a gente ter uma noção onde está localizado o País Basco. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a população europeia. A população europeia apresenta grande diversidade de povos e culturas. Em vários países europeus são falados 2 idiomas ou mais. Entre os idiomas oficiais da Suíça, por exemplo, estão o francês, o alemão e o italiano. Já na Bélgica, o francês e o alemão. Diversos idiomas europeus, como o inglês, o espanhol, o francês e o português, ultrapassaram os limites do continente e se tornaram alguns dos mais falados do mundo. Isso ocorreu em razão das conquistas coloniais e da importância geopolítica que esses países exerceram e ainda exercem em todo o mundo. Na grande diversidade étnico-cultural e as intensas disputas territoriais ao longo da história, fizeram da Europa palco de muitos conflitos, inclusive 2 grandes guerras mundiais, né, onde nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Há atualmente conflitos no continente, alguns dos quais inclusive envolvem separatismo, né? Ou seja, a separação territorial, a independência de alguns países, não é assim? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa convive com mudanças em suas fronteiras internas. Ao longo desse período, alguns países surgiram e outros deixaram de existir. Os bascos ocupam uma área que compreende parte do nordeste da Espanha e a sudoeste da França. O grande desejo da parcela do povo basco é que o País Basco seja um estado independente, constituído pelas províncias do território espanhol e francês. Né? O movimento separatista basco ocorre desde o fim do século XIX, sustentado por uma entidade nacional que tem o idioma euskera sua principal característica cultural. Ou seja, para se formar um país independente, ele já se tem a sua cultura e o seu idioma, né, diferenciado. Com isso, falta o quê? O reconhecimento de que esse país, desse povo basco aí assim, seja realmente um povo que compõe um país para se tornar um país independente. Durante a Guerra Civil Espanhola, as províncias ocupadas pelos bascos foram intensamente bombardeadas. Com o fim da guerra, o general Francisco Franco impôs uma série de medidas contra os bascos, entre elas a proibição da língua e a bandeira basca. Lembrando que esse general Francisco Franco, né, foi um dos generais que impuseram a ditadura militar na Espanha. Em 1959 foi criado o Euskadi Ta Askatasuna, o ETA, como é chamado, né, Pátria Basca Liberdade, em euskera, organização separatista que adotou a luta armada, promovendo atentados e sequestros de políticos espanhóis com o objetivo de alcançar a independência desse povo. Em 2011, desgastado e sendo reprovado pela população basca por seus atos violentos, o ETA emitiu um comunicado anunciando o fim de suas atividades e declarou cessar-fogo permanente. Em 2017, o grupo se desfaz de todas suas armas
e encerrou suas atividades. O País Basco, que na verdade não é um país, né, não é reconhecido por outras nações e pela ONU como um país independente, né, configura-se atualmente como uma região autônoma da Espanha, ocupando uma área de 20 mil km², onde vive cerca de 3 milhões de habitantes. Os bascos ocuparam a Península Ibérica há mais de 5 mil anos, resistindo a diversas invasões, inclusive a dos romanos, e preservando seus costumes ao longo do tempo, mesmo com a dominação posterior exercida pelos povos bárbaros. Atualmente, o idioma dessa nação é o mais antigo dentre os atualmente utilizados na Europa. Além de ocupar parte do território espanhol e sua porção norte, os bascos também habitam a parte sul da França, onde a convivência é mais pacífica em razão do fato de apenas 10% daquilo que seria propriamente um país dos bascos se localizar em território francês. Bem, além desse território aí, assim, do povo basco, também temos outra área de conflito também na Espanha, né, a Catalunha, né, que faz divisa assim como o País Basco com a França e está em sua maior parte no território espanhol. Vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos aí da Catalunha. Os catalães localizam-se na região nordeste da Espanha, constituindo uma nação relativamente coesa sobre o território espanhol, com uma língua própria, né, o catalão, e a própria matriz cultural. Estima-se que essa nacionalidade tenha constituído sua territorialidade na Europa por volta do século XII e teve sua autonomia destituída de forma definitiva ao final da Guerra de Sucessão da Sucessão Espanhola, de 1702 a 1714, que unificou de vez o território espanhol sob o domínio do idioma castellano, como é chamado. Apesar da dependência política em relação ao governo espanhol, a região da Catalunha foi uma das que mais se desenvolveu economicamente na região, tendo sido a primeira a se industrializar no país ao longo do século XVIII. Assim, por ter se tornado a localidade economicamente mais estável, a Catalunha presenciou um movimento intelectual em seus domínios do século XIX, chamado Renascença, ou seja, o Renascimento, em que se buscava resgatar a identidade cultural e o idioma original dos catalães. Esse movimento teve como base a busca pela independência da Catalunha. Em 1932, chegou-se a aprovar um Estatuto Catalão com a criação de um governo autônomo reconhecido por Madrid, capital e centro do governo espanhol, e uma consequente proclamação da República Catalã. No entanto, essa república durou pouco tempo, uma vez que a ditadura de Francisco Franco, o general, acabou com qualquer autonomia dessa nação, agindo com forte repressão e proibindo inclusive o uso do idioma catalão no país. No entanto, esse longo período de recessão, que durou quase 4 décadas, só serviu para alimentar ainda mais o sentimento de independência por parte dos catalães. Após o fim da ditadura franquista, novamente se aprovou um Estado e o idioma catalão passou a ser novamente reconhecido, sendo inclusive adotado como uma língua oficial da Espanha. A concessão de uma certa autonomia catalã, ao contrário do que se imaginava, a Espanha não acalmou o sentimento de separação por parte dos catalães, até hoje reivindicam avanços nesse sentido. A Espanha franquista, também do regime de Franco, foi a ditadura de Francisco Franco, ou ditadura franquista, como é conhecido. É o período da história da Espanha, do governo do generalíssimo Francisco Franco Barramonte,
o caudilho do Estado espanhol e ao desenvolvimento do franquismo, a partir do fim da Guerra Civil Espanhola, de 1939, que ocorreu até a sucessão, né, a Guerra de Sucessão de 1975. Sua ampla dimensão temporal e a forte presença de Franco em tudo fez com que muitas vezes seja utilizada a expressão Era de Franco, né, para designar esse período. Atualmente, né, pesquisas recentes demonstram uma indecisão da população da Catalunha entre o estabelecimento ou não de um Estado-nação totalmente independente. Apesar disso, as manifestações e protestos pró-independência são frequentes na região, deflagrando a elevada instabilidade política no local, né? Ainda há uma certa dúvida da população sobre se, na atualidade, se realmente elas têm interesse em tornar a Catalunha um local independente, né? Aqui nós temos a Catalunha e a bandeira, né? As cores de sua bandeira, né? Concluindo, né? O que se pode concluir com o caso dos bascos e dos catalães é que esse sentimento separatista em relação à Espanha tiveram duas matrizes diferentes. Os catalães possuem um cunho histórico e político muito forte, enquanto os bascos seguem uma agenda cultural desde o movimento renascentista do século XIX. Diferenças à parte, os cientistas políticos consideram que a tendência é que eles não consigam suas independências durante os próximos anos, em face do forte apoio que o Estado espanhol possui por parte da União Europeia e da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Bem, pessoal, essa foi nossa aula aí, né, sobre esses povos que buscam sua independência aí, que são áreas de conflito em território europeu, né? Lembrando que a Espanha é um país europeu e que busca sua independência, que por décadas aí, séculos até, não conseguiram sua independência e, de acordo com especialistas, dificilmente vai conseguir. Um abraço a todos aí, até a próxima aula.